Olá, turminha, tudo bem? Pessoal, vamos falar hoje sobre tradição e inovação. Nós já terminamos todo esse conteúdo do livro, portanto, nas nossas aulas agora, a gente vai trazer coisas que sejam relacionadas com o tema, porém que não estão no livro, tá? Então, presta bem atenção, porque todas as informações vão estar aqui. Não vai ter o livro como suporte, tá certo? Não percam as aulas e façam as anotações que vocês acharem necessárias. Assim que vocês terminarem de assistir a aula, respondam as questões que estão nos últimos slides, para que vocês consigam lembrar de tudo direitinho, tá bom? Sem ter necessidade de pesquisar. Vamos lá? Pessoal, a gente vai falar novamente sobre tradições e inovação. O que são as tradições? As tradições, né, são coisas que a gente pratica de geração em geração. Então, os seus tataravós praticaram, os seus bisavós praticaram, os seus avós praticaram, os seus pais praticam e você pratica ou vai praticar, né? E com certeza você vai passar essa tradição aí para os seus filhos que vão continuar com essa tradição, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Tradição. O que é tradição? Tradição é uma palavra com origem no termo em latim, traditio, que significa entregar ou passar adiante. Ó, veja que o nome tem a ver, né? Passar adiante. Passar alguma coisa que eu fazia adiante, para o próximo fazer, certo? A tradição é a transmissão de costumes, comportamentos, memórias, rumores, crenças, lendas para pessoas de uma comunidade, sendo que os elementos transmitidos passam a fazer parte da cultura. Então, assim, ó, tudo que a gente pratica na nossa vida, ela pode ser considerada uma tradição. Então, ó, os costumes, o que eu costumo fazer, o que a gente costuma fazer e da maneira como a gente costuma fazer. Os nossos comportamentos, como a gente se comporta diante de cada etapa da vida ou de cada fato que acontece na nossa vida. As nossas memórias, certo? Que são as coisas que a gente tem dos nossos antepassados. Os rumores, as crenças e as lendas. É lógico que você vai ter uma crença de acordo com a crença que seus pais passaram para você. Pode ser que lá no futuro você troque a sua crença e passe a acreditar em coisas diferentes. Mas o seu pai passou para você essa crença, certo? As lendas, por exemplo, pessoal, vocês escutaram muitas lendas, né? Lendas do Saci Pererê, lendas da Cuca, vários tipos de lendas folclóricas, por exemplo, que nossos avós escutavam e a gente escutou, nossos pais escutaram, e vocês vão contar aí para os filhos de vocês mais tarde. Isso são tradições, são coisas que a gente vai passando de geração em geração. E vai fazer parte da nossa cultura. Isso faz parte da nossa cultura, certo? Para que algo se estabeleça como tradição, é necessário bastante tempo para que o hábito seja criado. Então, eu só posso dizer que existe uma tradição e existe um hábito se aquilo for praticado por muito tempo. Vamos dizer que eu pratiquei isso somente 1 ano. A gente praticou e mais. A gente pode dizer que isso é uma tradição? Não, porque ela não foi passada para as futuras gerações. Ninguém mais praticou isso. A gente praticou agora e ela acabou. Então, não podemos dizer que é uma tradição, certo? A tradição revela um conjunto de costumes, crenças, práticas, doutrinas, leis, que são transmitidos de geração em geração e que permitem a continuidade de uma cultura ou de um sistema social. Essas tradições, elas só vão passar de geração a geração, se a gente mantiver esses costumes. Então, por exemplo, se na época da festa junina, que é uma época que a gente gosta muito, que tem umas festas bem legais, a gente parasse de fazer as quadrilhas, a gente parasse de fazer as danças típicas, e a gente parasse de fazer as brincadeiras típicas, e a gente mudasse as coisas, inovasse, fizesse uma adaptação, fizesse diferente. Agora a gente não vai mais escutar essas músicas caipiras, a gente vai escutar um techno, a gente vai escutar uma música eletrônica, né? A gente não mudou?
A gente mudou. Então, essa tradição, ela vai continuar? Porque as próximas pessoas que vão conhecer ela, vão conhecer do jeito que a gente ensinou. Não vão saber como é que era antigamente. Por isso que, para a gente manter uma tradição, a gente precisa praticá-la como ela é. Por isso que a tia, às vezes, quando tem festa junina, né, tem as festas, aí vocês perguntam assim, tia, eu posso vir de saia jeans, de bota e de mini blusa? Aí a tia diz, não, gente, não é uma roupa caipira. Por que que não é? Você não está mantendo a tradição. Você está mudando a tradição. A tradição não é usar bota, saia jeans. A tradição é usar roupas bem estampadas, vestidos feitos de chita. Essa é a tradição. A tradição é a gente se vestir assim. Então, se a gente mudar essa tradição, ela não vai ser mais uma tradição, ela vai deixar de existir. Só vai existir na memória de quem já teve ela ou por meio de fotos. Fora isso, ninguém vai conhecer, certo? Então, para que a tradição ela permaneça, nós devemos praticá-la. Sempre praticá-la, praticá-la e praticá-la. Manter ela viva, certo? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou contar para vocês agora algumas festas tradicionais, tá? Para que vocês tenham mais conhecimento sobre elas, porque vocês não conhecem todas as festas, assim como a tia também não, tá bom? Pessoal, esse aí é o chamado Festival de Parintins. O Festival Folclórico de Parintins é um evento que acontece anualmente na última semana do mês de junho. Então, era para ter acontecido agora na outra semana, na semana passada. Não aconteceu por causa da pandemia, certo? Na cidade de Parintins, no estado do Amazonas. A festa é conhecida como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAM. Esse mesmo IPAM é que cuida das festas indígenas, né, das tradições indígenas e tudo. Ele cuida de tudo que é tradição, tá? De patrimônio histórico-artístico do país. E o Festival de Parintins, ele é um patrimônio cultural, ele é considerado um patrimônio cultural do nosso país. Como vocês podem ver, eu coloquei aqui para vocês, ó, essa parece um desfile de carnaval, não é, gente? Parece mesmo, é bem parecido, tá? Só que eles têm muita representatividade do boi, né? Do Bumba Meu Boi. Eles têm muita representação de florestas, de fauna, dos animais, da flora e da fauna, tá bom? Então, aqui vocês estão vendo aqui em cima, de vermelho, são os garantidos, chamado de garantido. E os azuis, os caprichosos. Então, tem o boi garantido e tem o boi caprichoso. Nesse desfile, há uma disputa entre esses dois, entre essas duas turmas aí, entre esses dois blocos, tá? Entre o garantido e o caprichoso, para quem faz o melhor festival. Agora, presta atenção, que legal. O pessoal que faz o desfile do garantido, eles não usam nada azul, nada. Eles se recusam a usar qualquer tipo de roupa azul. E o pessoal do caprichoso não utiliza nada vermelho. Para vocês terem uma ideia, até na própria cultura deles lá no Amazonas, as pessoas que fazem parte do bloco do garantido ou do bloco do caprichoso, eles não utilizam em época nenhuma essas cores, né? Porque é como se eles não gostassem, entendeu? Quem é do caprichoso não gostasse do vermelho e quem é garantido não gostasse do azul. Ó, o festejo ocorre desde 1965 e é muito popular na região, atraindo também pessoas de todo o Brasil e de outros países. Tradicionalmente é realizada no Centro Cultural e Esportivo Amazonino Mendes, em Parintins, o local mais conhecido como Bumbódromo. Possui o formato da cabeça de boi e tem capacidade de reunir 35 mil pessoas. Esse local onde é feito o desfile, ele tem o formato da cabeça de um boi, porque a representação maior deles é o Bumba Meu Boi, tá? É um boi. Por isso que chama o boi garantido e o boi caprichoso, tá? Gente, muita gente conhece e visita esse festival, né? Não só brasileiros, como também o pessoal que mora fora dos países. O público fica na arquibancada apreciando os desfiles e torcendo pelos candidatos favoritos. Os concorrentes são dois,
bois, o boi caprichoso e o boi garantido. São bois alegóricos, confeccionados com riqueza em detalhes e graciosidade. Cada boi já possui sua cor definida, ou seja, o caprichoso sempre se destaca com a cor azul e o garantido com a cor vermelha. Os bois são acompanhados pelo seu grupo, que reúne cerca de 4.000 integrantes. Imagine, 4.000 pessoas desfilando por cada escola dessa daí, tá? Bem bonito, né? Depois, um outro patrimônio histórico, cultural, é o frevo, né? A gente até já falou dele um pouco. O frevo é uma dança folclórica, típica do carnaval de rua do Brasil. Mas ela é mais efetiva lá no Nordeste, principalmente em Pernambuco e Olinda, certo? E uma das principais danças tradicionais brasileiras e uma das manifestações culturais mais conhecidas da região Nordeste. Merece destaque no carnaval pernambucano, sobretudo nas cidades de Olinda e Recife, como eu falei para vocês. Essa dança popular foi reconhecida como patrimônio cultural imaterial da humanidade pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAM, certo? O frevo, gente, ele tem origem do século XIX na cidade de Recife, em Pernambuco. E ele é decorrência da rivalidade entre as bandas militares e os escravos que tinham se tornado livres. Então, tinha os militares, né, e tinha os escravos que tinham se tornado livres, né, os que tiveram ou a carta de alforria, né, porque foram se tornaram livres e agora não tinha sido abolida a escravatura. Então, como tinha essa concorrência entre eles, o frevo nasceu disso. Foi uma dança, uma disputa entre eles, tá bom? A palavra frevo surge como uma corruptela do verbo ferver, ou frever. Isso porque o frevo é uma dança frenética, de um ritmo muito acelerado. Como a dança é muito acelerada, não é todo mundo que consegue dançar, tem que ter muito condicionamento físico para dançar essas músicas. Por isso que esse nome frevo, de ferver, certo? Que é uma coisa bem frenética mesmo. Agora nós vamos falar de uma festa tradicional que não é brasileira, que é o Dia dos Mortos. Aqui no nosso país, nós comemoramos o Dia dos Mortos sendo o Dia de Finados. Nesse Dia de Finados, os pais de vocês, os avós, os parentes, vão ao cemitério e levam flores, né? Levam velas e acendem por seus entes queridos. Muitos dos nossos familiares choram nessas datas por saudade daqueles que já se foram. Porém, no México, a festa não é assim. Não é desse jeito que eles encaram a morte. E nós vamos saber agora por que não. No México, o Dia dos Mortos é uma celebração de origem indígena, que honra os falecidos no dia 2 de novembro. Começa no dia 31 de outubro e coincide com as tradições católicas do Dia dos Fiéis Defuntos e do Dia de Todos os Santos. Além do México, também é celebrado em outros países da América Central e em algumas regiões dos Estados Unidos, onde a população mexicana é grande. A Unesco declarou como patrimônio imaterial da humanidade. Então, ela também é uma festa declarada patrimônio cultural, certo? O festival que se tornou o Dia dos Mortos era comemorado no 9º mês do calendário solar azteca, por volta do início de agosto, e era celebrado por um mês completo. As festividades eram dedicadas às crianças e aos parentes falecidos. A diferença é assim, que enquanto a gente chora e a gente fica triste no Dia de Finados, lá no México eles fazem grandes festas, muitas festas. E vejam aí que começa dia 31 de outubro. Lembra? Exatamente no Dia das Bruxas, né? Que lá nos Estados Unidos comemora o Dia das Bruxas e tudo. Então, acabou que muita gente acabou utilizando essa festa deles, o Dia dos Mortos, para comemorar o Dia das Bruxas, como aqui no Brasil se faz também, tá? É uma das festas mexicanas mais animadas, pois, segundo dizem, os mortos vêm visitar seus parentes. Eles dizem que durante essa data, né, nessa época, os mortos vêm visitar eles. Então, eles fazem uma festança. Então, ela é festejada como? Com comida, bolos, festa, música e os doces preferidos dos mortos.
Os preferidos pelas crianças são as caveiras de açúcar. Segundo a crença popular, nos dias 1 e 2, chamados Dias de Muertos, os mortos têm permissão divina para visitar parentes e amigos. Então, como eles acreditam que nessa data Deus permite que eles venham à Terra visitar seus parentes, então eles fazem tudo o que eles gostam. Colocam a música que eles gostam, a festa do jeito que eles gostam, fazem comidas que os mortos gostam, tá? Por isso, as pessoas enfeitam suas casas com flores, velas, incensos e preparam as comidas preferidas dos que já partiram. As pessoas fazem máscaras de caveira, vestem roupas com esqueletos pintados ou se fantasiam de morte, certo? Então, eles encaram o Dia dos Mortos totalmente diferente do nosso. E é uma das festas mais animadas do México, tá, pessoal? Agora, nós vamos parar um pouco de falar sobre tradição e vamos falar um pouquinho sobre inovação. Então, presta só, gente. Inovação. Inovar significa criar algo novo. A palavra é derivada do termo latino innovatio e se refere a uma ideia, método ou objeto que é criado e que pouco se parece com os padrões anteriores. Hoje, a palavra inovação é mais usada no contexto de ideias e invenções, assim como a exploração econômica relacionada, sendo que inovação é invenção que chega no mercado. Então, a inovação é assim, eu já tenho um produto, e eu quero inovar, eu quero fazer ele novo, quero fazer esse produto novo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar nele coisas que ele não tinha antigamente, então eu estou inovando esse produto. Vou dar um exemplo na casa de vocês. A mamãe, né, faz sempre o arroz na panela normal, com óleo, com água, tudo bem. De uns tempos para cá, foi criada uma panela para fazer arroz. E ela é uma panela elétrica, que mantém o arroz quente. Você coloca lá o arroz, coloca a água, fecha a panela e ela te dá o arroz prontinho, né? Isso foi muito bom para quem não sabe cozinhar direito, porque assim conseguiu fazer o arroz com perfeição, porque a panela ajuda muito. Isso é uma inovação, né? Eu tenho uma panela tradicional e eu vou criar uma outra coisa, vou criar um outro conceito, tá? Tudo aquilo que eu pego alguma coisa e eu torno diferente, eu estou inovando. Quer ver? Os meninos mesmo amam videogame, amam. Se vocês jogassem com videogame, que a tia jogava lá na minha época, vocês não iam gostar. Eu gostava muito, porque na minha época aquilo era uma inovação. Mas hoje, para vocês iam achar muito chato. A gente não tinha como jogar online. Então, a gente tinha um controle que a gente tinha que jogar, né? E colocava um cartucho lá, a gente não tinha muitas opções de jogos. Então, era totalmente diferente do videogame que vocês têm hoje. E vocês podem ver que você tem um videogame. Quando você menos espera, aparece um outro videogame que tem mais recursos ainda. O que é isso? É uma inovação. Inovou-se o videogame, tá bom? Inovação é o processo que inclui atividades técnicas com concepção, desenvolvimento, gestão e que resulta na comercialização de novos ou melhorados produtos. Ou na primeira utilização de novos ou melhorados processos. Porque eu vou ter uma melhora nesse meu produto, tá? Ele vai me servir melhor do que o outro que servia antigamente. Se isso não fosse verdade, vocês ficariam com o videogame mais velhinho que tivesse, não é verdade? Mas toda vez que lança um videogame novo, vocês querem um videogame novo, né? Igual celular. Então, vocês aceitariam ficar com aquele celular antigo que não tem internet, que não dá mensagem? Não, vocês querem um novo, não é? Porque ele foi inovado. Então, olha como é importante inovar. Só que para essa pessoa inovar, ela primeiro teve que conhecer como é que era o antigo. Então, ela conheceu como é que era o celular antigo e a partir de todo esse conhecimento que ela teve, ela criou um novo com mais recursos do que esse aqui. Mas se ela tivesse que começar do zero, não ia dar muito certo. Se ela tivesse que começar primeiro, descobrir como é que faz o celular, descobrir como é que vão fazer para fazer as ligações, ia demorar muito tempo. Mas ela usou essas descobertas que alguém já fez e fez inovações, criou coisas novas, ok?
Eu trouxe aqui alguns exemplos de inovação para vocês. Olha, aqui vocês têm a evolução, por exemplo, do carro, né? Olha só como é que era a picape antigamente e com o tempo, como ela foi se transformando, né? Cada tempo ela foi se transformando, se transformando, se transformando, tendo inovações. Então, cada hora aqui teve uma inovação. Tá? No modelo de rodas, qual que era a roda melhor, qual que era o bagageiro melhor, o volante melhor, o câmbio, se era manual ou se era um câmbio automático, que não precisa ficar trocando de marcha, tá? Os vidros, se os vidros sobem, a gente rodando, ou se é o vidro elétrico, que basta a gente apertar, que ele sobe, né? Quando a gente desce do carro, que a gente aperta hoje o botãozinho para fechar tudo, antigamente isso não existia, tá? Então, são várias inovações que vão vindo aí no mercado. Olha a televisão, gente, como é que era? A televisão era uma caixa gigante, tá? Que tinha uma telinha pequenininha. Depois ela, ó, diminuiu o tamanho da caixa e com o tempo ela foi diminuindo o tamanho dela, tá vendo? Ó, aí ficando, a tela foi ficando maior, mas a caixa foi ficando menor, tá? Então, olha como a televisão mudou, pessoal, para chegar no que a gente tem hoje, tá? Mas as pessoas eram muito felizes com essa televisão aqui. Só que fizeram-se inovações, 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 e cada dia mais a gente está inovando, né? Hoje tem televisores muito, muito, muito mais modernos. Olha o celular. Vocês estão vendo o celular? Olha como é que ele era, gente. Super pesado. A tia Vanessa teve esse aqui, ó. Tá vendo esse aqui, de 1995? A tia Vanessa teve um desse. Depois a tia Vanessa teve um desse aqui, ó. Em 2000. E depois a tia Vanessa teve um desse aqui. Esse aqui, ó. Eu tive. Então, olha como era. A gente era super pesado o celular, muito pesado, gente. Ele tinha uma anteninha que a gente tinha que puxar para poder ouvir melhor. Não tinha como mandar mensagem, não tinha como mexer no celular com o dedo. Era só pelas teclas mesmo, a gente apertava os números para fazer ligação, tá? Com o tempo, o celular foi se tornando Android e hoje o celular de vocês tem um monte de recursos. Tanto que a gente não precisa de máquina de fotografia, a gente não precisa de filmadora, e o nosso celular tem tudo isso junto, tá? Agora, pessoal, é com vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão copiar essas perguntas no caderno de vocês, tá? Pega o caderno lá de vocês, copiem essas perguntas, pode ser até no caderno de história, não tem problema. Copiem essas perguntas todas e respondam as perguntas. Vocês não vão me mandar agora. A gente ainda vai ter mais 3 aulas assim. Nas próximas aulas, eu vou mandar mais perguntas. Aí vocês vão responder. Quando a gente acabar todas as perguntas, aí vocês vão me mandar foto de todas juntas. Não precisa mandar agora, entenderam? Copie as perguntas no caderno e responda. Letra legível que eu consiga entender o que você escreveu. Combinado? Nada de ficar fazendo letra que a tia não consegue entender nada. Presta atenção no que você está escrevendo para não escrever as palavras erradas, tá bom, pessoal? Vocês vão copiar as perguntas e responder. Não deixe para amanhã, porque senão você vai esquecer tudo que eu te expliquei agora. Tá certo? Beijinho para vocês. Fiquem com Deus. Façam as atividades de vocês, tá bom? Tchau, tchau.